Os empresários Clóvis Tramontina e Maria de Lourdes Anselmi concederam entrevista coletiva à imprensa no final da tarde da quinta-feira, minutos antes da palestra que fariam no Golden Garden Eventos para a Six Farroupilha. De forma muito simples e acolhedora, Maria de Lourdes e Clóvis Tramontina partilharam um pouco de suas vivências empresariais e dos aprendizados acumulados ao longo da vida. Maria de Lourdes ressaltou os valores e princípios que aprendeu de seus pais. Já Clóvis Tramontina fez questão de dizer que para tudo é preciso ser simples. Dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu aprendi com os meus pais, e o que eu levei muito a sério isso, mas eu não sabia que era tão importante. O que meus pais me ensinaram. Meu pai, na verdade, era uma pessoa que não sabia nem assinar o nome dele. Mas eu tenho certeza que ele foi uma pessoa que me ensinou o mais importante. Mas eu não sabia disso. Como é que eu fui descobrindo isso? Claro, eu sempre segui os princípios e os valores que meu pai e minha mãe me ensinaram. Eu tinha certa frustração na vida porque eu não tinha conseguido estudar, parei de estudar com 12 anos, eu queria estudar, eu não podia. Eu sou a filha mais velha, tinha que cuidar dos meus irmãos. Isso ficou uma coisa mal resolvida dentro de mim, né? Então eu sempre me achava menos, porque eu não tinha conseguido estudar. Claro que depois, no passar do tempo, eu fui fazer o primeiro grau, o segundo grau, fui fazer gestão empresarial. Mas tudo bem, ao passar do tempo, eu tive certeza absoluta que aquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe era tão certo. Eu me lembro que eu estava numa palestra nos Estados Unidos, até hoje eu vou falar de duas pessoas muito importantes que eu vi, que é o Richard Brown, que é da Virgin, e o Scott, agora me deu um branco no nome, mas é um dos gêmeos que ele morou um ano no espaço. Eu assisti essas duas palestras desses dois caras, eu comecei a chorar, porque eu pensei o seguinte: eu não sabia que eu estava fazendo certo, eu não sabia que eu tinha tudo, que eu vi que tudo aquilo que eu sempre tinha feito na vida, com os valores, com os princípios, fazer as coisas corretas, ter empatia, né, ajudar as pessoas, fazer o nosso melhor, aquilo que eu tinha aprendido. E quando eu ouvi o que esses caras comentaram, eu comecei a chorar e disse: eu não sabia que eu estava fazendo o tom correto na minha vida toda. Então isso para mim foi um marco na minha vida. E a partir dali também eu me senti mais segura, porque aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu digo é a verdade. Foi quase uma libertação, né? E quantas pessoas ficam, às vezes, com coisas assim, mal resolvidas dentro deles, porque achando que as pessoas acham que o ter é o mais importante. Eu acho que eu ser. Então é uma coisa assim, ser, né? Ter empatia. É uma coisa que eu sempre fiz e isso eu vejo hoje que estou no caminho certo. Muito bom, Maria, né? Eu acho que nós dois estamos muito bem sintonizados, tá, no bate-papo de hoje. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória dos 30 anos como presidente da Tramontina. Agora eu estou no conselho da empresa e uma das coisas importantes, tanto a Maria quanto eu, nós somos de duas empresas familiares, né? Empresas familiares que têm na sua essência duas coisas importantes. A primeira delas é os valores que essas empresas carregam. Como a Maria falou, dos pais dela. Se eu pensar um pouquinho, isso vem já dos meus avós, porque a nossa empresa, no meu caso, já vem dos meus avós, que é uma empresa centenária. O que é importante em tudo isso que eu colocaria a mais do que a Maria colocou é o seguinte: nós temos que acreditar nas pessoas, tá? Investir nas pessoas e mostrar para as pessoas, mesmo os jovens, porque os jovens têm muita pressa hoje de querer oportunidades, mas eu tenho que dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo. Uma criança para nascer leva 9 meses, tá? Um bolo para ser cozido, ele tem o tempo do preparo, o tempo do cozimento. E a pessoa, para ter evolução na vida, para ter oportunidades na vida também, ela precisa estar preparada e tem o seu tempo. E eu tenho certeza que isso aqui tudo
nós vamos poder bater um papo, a Maria e eu hoje, trocar até algumas ideias e queremos ser provocados, né? Que isso é importante, né, Maria? Se a gente for provocado, vai ser legal. E a Maria tem uma coisa legal, eu conheço ela há pouco tempo, né? E nós nos divertimos muito, porque até há muito pouco, nós estamos em época de eleições. Uma época atrás, eu me lancei candidata a prefeito de Farroupilha e a Maria de Pisa. Fiz os folhetos e tudo, né? Na época do Clayton, acho que foi, né? Sim. Tá? Eu fiz os folhetos e tudo, né? Depois desistimos. Acho que desistimos na hora certa, minha Maria. Porque o nosso maior compromisso é cuidar das pessoas nas nossas empresas. Aí nós estamos dando o verdadeiro valor para a sociedade, onde nós fazendo bem feito, isso tem retornos para a sociedade como um todo. Clóvis, eu queria, com a permissão dos colegas, eu queria te provocar, porque aí só esse assunto, no meu ponto de vista, renderia uma palestra, que você falasse sobre liderança. O que é uma liderança? Porque se a gente falar talvez hoje para muitos da juventude, um líder, não, um líder faz isso, faz aquilo, parece que tem uma fórmula. Mas não é bem assim, tu não encontra um líder de uma hora para outra, uma liderança empresarial, uma liderança política, uma liderança comunitária. O que deve ter o perfil de um líder? O que é um líder? O líder tem que ser pelo exemplo, tá? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu acho que você ser o exemplo de uma coisa. Para mim, o maior líder de todos, vamos tirar o lado de Deus, tá? É Jesus Cristo. Que nós estamos falando dele 2000 anos depois. Se ele é Deus ou não é Deus, isso depende da crença de cada um. Mas esse homem mudou a humanidade, tá? Então, porque nós estamos falando dele sem ter conhecido ele. Então eu sempre digo o seguinte, tá? Eu fiz 2 visitas. Eu fiz ontem uma visita neste local aqui na Tramontina e eu fiquei, era 2 anos que eu não vinha para cá, 2 anos, por causa da pandemia. E quando eu cheguei aqui, toda a gurizada ali, foi um negócio fantástico, tá? Eu me senti um rei, tá? Me senti um rei porque eu vi essa coisa, essa alegria de eu ter o contato com eles, conversar com eles. Eu fiquei feliz da vida. E hoje de manhã eu fui visitar o nosso escritório na Multiferramentas, lá em Carlos Barbosa, um escritório novo. Vocês tinham que ver. Tá? Era 2 anos que eu não ia também, então isso aí mostra o seguinte, que alguma coisa eles viam no Clóvis, tá? Naquela pessoa. Eu não estava presente há 2 anos com eles, mas tinha a lembrança do Clóvis ali. Então a liderança tem que ser pelo exemplo, tá? E o que tu faz, tu tem que fazer. Não é falar uma coisa e fazer outra. O que eu tô fazendo, me permite, Maria, me prolongar um pouquinho aqui, nós estamos vendo essa guerra aí do Putin, né? Às vezes, esse é um líder, né? Mas, será que o cara, ninguém enxerga o malefício que está sendo feito disso tudo? Será que não tem um outro líder para ir lá e conversar com ele? Cara, o que tu quer? Entendeu? Então, às vezes eu fico pensando, será que não falta lideranças do bem também? Nós temos muitas lideranças do mal que preservam, se sobressaem, mas e as do bem? Tá? Por que as do bem não se... Eu estava conversando ontem com o pessoal da RBS, só para ter uma ideia, se tu fizer uma notícia de 2 páginas de um jornal, 2 páginas inteiras, sobre educação, alguém vai ler? Ninguém vai ler. Agora, se tu fizer de um acidente, de um roubo fantástico, tu entendeu? Assassinato, tudo bem, todo mundo vai querer ler. Então, essa é a diferença. Eu acho que o líder tem que ser um líder positivo. A Maria e eu conversávamos há pouco, por exemplo. Ela me disse assim, Clóvis, o que tu acha deste ano? Eu acho que vai ser bom. A Maria disse, eu também. Tu entendeu? Nós podemos transformar ele no bem ou no mal. Depende de nós. Depende de nós. Se nós quisermos, como é que se diz? Trabalhar muito para que a coisa não dê certo, não tem problema. Mas nós podemos trabalhar para que dê certo. Vamos ajustar as coisas e vai dar certo. Maria, também se você quer falar, estamos carentes de líderes? Com certeza, isso que o Clóvis falou. A liderança ela tem que ser pelo exemplo, porque eu acho que, não tenho certeza que o ser humano
Ele está de saco cheio, digo eu, de ouvir falar bonito. Nós precisamos de gente que faz bonito. Precisamos de exemplo. É isso que nos emociona, que as pessoas gostam de ver a pessoa que faz bonito, né? Porque é fácil falar bonito, agora vamos ver fazer bonito. E nós estamos vivendo um momento, claro, tivemos uma pandemia, né? Agora a guerra, não sei o quê. Eu já com 40 anos de história da empresa também, já passei por muitos problemas. Já trabalhei com inflação de 80% ao mês e sempre ganhei dinheiro e sempre focada no trabalho, fazer a coisa correta, aquelas coisas que eu aprendi lá. É isso que está precisando. E a gente anda mundo afora, escuta tudo que é lado, e é sempre nesta batida. Nós precisamos ter empatia, precisamos ajudar as pessoas, que o Clóvis disse, cadê as pessoas do bem? Então não precisa fazer muita coisa, né, buscar, é fazer o beabá, bem feito, deu, as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso. Clóvis Tramontina e Maria de Lourdes Anselmi também foram provocados sobre outros assuntos durante a entrevista coletiva com a imprensa de Farroupilha no final da tarde da quinta-feira. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.